bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos novamente, um agradecimento, né, a quem me convidou. Já é a terceira vez que eu venho, nunca tinha vindo, né, terceira vez neste ano, trazendo assuntos sempre com um respaldo do entendimento espírita, do conhecimento espírita da vida. E como no mês de setembro, entre setembro e outubro, habitualmente se faz o mês da família. É o terceiro ou quarto convite que eu tive esse mês para abordar temáticas da família. Então, nada mais oportuno que nós tentarmos entender como é que se planeja. Se ainda existem pessoas dentro do movimento espírita que têm algum questionamento, alguma dúvida de que existe um planejamento reencarnatório preciso para reunir nas famílias as pessoas necessitadas de estarem de novo juntas, precisa rever, então, o seu entendimento espírita da existência. Isso é uma das mais emblemáticas que o Espiritismo traz do conhecimento. Há um planejamento reencarnatório preciso, detalhista, sem erros, que reúne-nos novamente num lar, como fomos reunidos em outras existências. Podemos ampliar o entendimento de família buscando outras compreensões. Hoje nós vamos falar à luz do entendimento espírita. Que são esses compromissos morais? A gente tem que cuidar para não falar em obrigação. Tem que ser assim. A gente sabe que o Espiritismo coloca um dos seus pilares essenciais a liberdade de escolha. Na medida em que nós vamos ampliando o conhecimento, nós também sabemos que cada vez é maior o nosso compromisso com o movimento espírita. Mas mesmo assim, por mais esclarecidos que sejamos, ainda a gente pode escolher não fazer, não cumprir. Nós temos esse direito, vamos assim dizer. Então nós temos sim compromissos que traçamos antes de reencarnarmos. Eu não sei, não me lembrava. A maior parte de nós não lembra. Mas nós traçamos, assinamos esse contrato com a consciência de cumprir aquilo que nós devemos e estamos programados a cumprir. Então, o Espiritismo é muito pródigo em falar desta reunião na família. Escolhi muito e gosto, preferencialmente, quem lê meus livros sabe da minha preferência por Leon Denis. Leon Denis diz que não há talvez oportunidade mais valiosa que a convivência em família. Para o quê? Para que a lei dos destinos se desenvolva. Há uma lei fundamental para todos nós que nos rege. É esta lei que traça o nosso destino, que já vem vindo de muitas encarnações anteriores e seguirá pelas seguintes. Então, a lei do destino vai se desenvolver no lar, proficuamente, não tenho dúvida disso. Esse grande filósofo da doutrina espírita reforça o quê? O que ele nos diz sobre família? Vamos ver o que diz aqui. Antes de voltarmos, ou seja, de entrarmos em contato com a matéria, ou seja, antes de reencarnarmos, para começarmos uma nova carreira, o espírito, nós, dissemos tem de escolher o meio aonde vai renascer para esta vida terrestre. Mas será que a gente pode escolher aleatoriamente ao nosso bel prazer? Eu quero nascer lá, em uma família rica, de gente boa, bem de dinheiro, ilustre, famosa, é lá que eu quero nascer. Quero ser loiro, de olho azul, no país nórdico, não quero ter problemas. Isso depende da evolução de cada povo para poder ter essa escolha. A gente pode escolher, a gente vai escolher o meio que renascer, mas esta escolha, ela está limitada, ou seja, circunscrita a determinadas condições. Não é pelo nosso bel prazer. Que condições são essas? O que fazem a gente escolher? Vamos ver. Os antecedentes que trazemos, as dívidas morais que temos, as afeições que temos uns com os outros, os seus méritos e deméritos que trazemos das existências anteriores. O papel que cada um está preparado para desempenhar nessa família. Mãe, filho, vó, neto,
pai, a gente vem preparado para exercitar. Todos esses elementos, gente, vão intervir na orientação da vida que está sendo criada novamente, que está sendo preparada. Daí existe uma preferência porque a gente nasça numa raça, que a gente venha numa família, que a gente venha numa nação, que a gente venha numa cor. Não reencarnamos no Brasil, talvez em Bento Gonçalves, porque houve um erro lá em cima no cartório. Né? Não há falha no mundo espiritual. Reencarnamos nesta pátria com todas as dificuldades e problemas que ela tem, porque temos débitos também com ela. Continua Leon Denis: as almas terrestres que havemos amado atraem-nos. Os laços do passado vão se reatando novamente. Aí começam as filiações, as alianças, as amizades. Os próprios lugares exercem sobre nós uma misteriosa sedução. E é muito provável que a gente volte para as mesmas regiões em que fomos felizes e infelizes, amamos ou não. Então a gente está de volta, possivelmente nesta pátria, nesta mesma família. Segue ele dizendo que os ódios, vejam como que força poderosa para nos trazer de volta para a mesma família. Às vezes muito mais do que os acertos. Então os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora. Para o quê, gente? Por que eu vou reencarnar numa família em que provavelmente eu vou reencontrar um desafeto? Alguém que em outras existências não pratiquei o amor, não fui um bom filho, não fui um bom esposo, não fui um bom colega de trabalho. Por quê? Para voltar a ser um péssimo marido, sem vergonha, traidor, mentiroso, ladrão, criar intrigas da família? Não. Claro que a gente não volta para repetir jamais os erros. A gente volta para melhorar as relações dessas inimizades antigas. Assim vamos tornar a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que construíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Vamos ler isso profundamente nesse livro clássico da doutrina espírita, O Problema do Ser, o Destino da Dor. Ele vai nos orientar, Leon Denis, que é isso que acontece, é esse o planejamento do alto que nos traz de volta para a família. Para a família, né? Agora, mudou a família, não mudou? Mas sim mudou, e muito. Mas a essência continua a mesma. Independente de que sejam duas mães, dois pais, só a mãe, uma linha só de mulheres, mãe, vó e bisavó, cuidando do filho. Não importa. Até formatações cada vez mais até esdrúxulas, mas é o mundo que nós estamos vivendo, é o momento contemporâneo que está acontecendo, mas são formatações novas. Com as transformações sociais, políticas e culturais da sociedade, foi mudando, não foi? Os modelos clássicos foram dando espaço a novas formatações. Antigamente era pai mais filhos, né? Pai e mãe mais filhos. Só nós voltarmos para a história dos nossos pais, né? Dos nossos avós, tinham 12 irmãs, 12 irmãos, 12 filhos. Família de muita gente. Hoje é um do muito. 1,5, 2. 1,5 porque é estatístico, mas é claro, 2. Antigamente, então, se fazia muito isso. Esse é o tradicional. O modelo sem estes últimos, cada vez mais frequentes. Quem está ocupando esse espaço são os pets. Hoje temos muito mais famílias com cães, gatos, papagaios, do que com filhos. É cada vez maior. Ou então, sem esse. Passamos a conviver com diversificadas constituições familiares. Vamos olhar aqui. Né? A mãe que tem só a mãe, o pai e a mãe, os filhos, duas mães, né? Uma mãe com duas filhas. Aqui é uma composição, acho que deve ser uma mãe, aqui são dois pais, aqui são uma mãe, dois pais, duas mães e um pai. Isso está cada vez mais frequente na nossa sociedade. Uma variabilidade cada vez maior de uma produção independente, a coparentalidade. Nós saímos do modelo tradicional, mãe e pai, para modelos muito variados. O mais recente, os mais novos, é o que hoje está acontecendo, que é a chamada coparentalidade. A coparentalidade na relação
da criação do filho é diferente de um outro modelo que também se entende por coparentalidade. Aqui está se vendo com uma certa frequência. Nós temos um casal, que pode ser homem e mulher, podem ser duas mulheres, pode ser dois homens, que não têm relação afetiva nenhuma quase, nem mesmo relações sexuais. Adotam um filho. Constituem também uma família. São modelos que cada vez estão mais frequentes no nosso meio. E nós vamos ver que não devemos julgar, dizer que está certo, que está errado. Que naquele lar de duas mães haverá dano para esse filho, não haverá amor e afeto, simplesmente porque são duas mulheres. Não podemos fazer esse julgamento. É a constituição da família. Estamos reunidos para amar, para cumprir os compromissos morais desse reencontro. E nós vamos ver que esta é a essência desse reencontro. Então, estas famílias, ou essa diversidade de famílias, vem sendo cada vez mais comumente constituída por quê? Por filhos que não descendem do mesmo pai ou da mesma mãe, que são meio-irmãos. É muito frequente. Eu tenho dois filhos, um não é meio-irmão do outro. Que são meio-irmãos e nem mesmo são parentes às vezes. Há famílias em que falta uma geração, onde, por exemplo, temos somente a avó e os netos, falta a mãe ou falta o pai. Em outras encontramos 3 ou 4 gerações que lidam e convivem e educam a esta criança. Nós estamos vivendo cada vez mais em nosso meio esta constituição e diversidade de família. Nós estamos encontrando famílias homoafetivas estruturadas apenas em figuras de só mães ou de só pais, ou dependendo das leis de cada país, estão adotando seus filhos. Uma família pode ser formada como tem ali, mesmo em que não exista nem sequer um laço qualquer de consanguinidade. E as famílias hoje estão se constituindo também com a presença dos animais. Nós estamos constituindo a família. Como diz aqui, estes novos arranjos familiares são um fato e fazem parte do nosso tempo atual. E o que a gente precisa discutir, refletir, inclusive à luz do Espiritismo, não é o modelo ou o formato, quem que está compondo esse lar, mas como estas famílias podem construir e cultivar os valores morais indispensáveis para o ser humano, gente. É isso, é o mais importante. Nós temos um colega da Associação Médica Espírita, eu até tirei o slide daqui, mas vou citar, é o Rossandro Klinger, um amigo nosso, eu conheço ele pessoalmente. Ele escreveu um livro, ele fala muito sobre infância. Ele escreveu um livro, Eduque-me. É um livro que tem um V azul, tem uma criança gritando. Leiam, é excepcional. Ele é um expoente do movimento médico espírita, ele é psicólogo, fala muito dessas composições familiares, e ali ele cita aquilo que a gente se surpreende quando a gente lê, que é estudos profundos falando que em lares em que não há constituição tradicional da família, não estou absolutamente aqui fazendo nenhuma apologia a famílias que têm que ser constituídas por relações homofóbicas, mas nessas famílias existe mais ajuste na criação do filho e afeto do que as outras. Então, muito cuidado quando a gente coloca o preconceito em cima disso. O que a gente tem que buscar é cultivar os valores morais indispensáveis à harmonia daquele lar. Então, olhamos aqui, há várias formações, não é? Agora, a minha definição de família é baseada somente no amor. Este amor verdadeiro que educa, que ampara, que zela, que acalenta, que acolhe. Em qualquer um desses modelos, qualquer um de modelo que eu citei para vocês, tradicionais ou não, dos mais variados, mais bizarros, esdrúxulos, que sejam conforme a nossa forma de vê-los, as relações humanas que vão ser construídas entre os membros da família, elas vão basicamente ser ou harmônicas, vai haver mais paz, mais harmonia, mais acolhida, mais amor, ou elas vão ser mais pelo lado da raiva, dos desajustes, das contendas, das rejeições. Ou a gente acolhe, ou a gente rejeita, ou a gente trata com harmonia, ou a gente passa brigando, se peleando. Então as famílias, a imensa maioria das vezes, acabam muitas vezes convivendo com esta situação. E aí surgem então aquelas perguntas, puxa,
Eduquei todos do mesmo jeito, amei todos do mesmo jeito, mas me saiu um assim, tão diferente do outro. Nem parece filho. Então, por quê? Porque com certeza são espíritos diferentes, com necessidades encarnatórias, né? Dentro da necessidade reencarnatória, dentro do seu planejamento ali, existem diferenças muito grandes. Então, dentro desse planejamento nos é colocada o quê? A necessidade de convivência, como um dos mais importantes desafios evolutivos do nosso espírito. Não há outra forma, gente. Numa família gigantesca com um monte de filho, nora, neto, bisneto, até uma bem pequenininha que só tem um filhinho, 2 cachorrinhos, um cachorrinho. Independe do modelo, do tipo de família. A gente está ali para conviver, há um desafio evolutivo importantíssimo no aprendizado de cada membro dessa família, e nós sabemos que quanto maior ela é, mais complicada ela também é. Sabemos disso. É claro, né? E aqui com a Sor Wundercolon italiana, né? A gente sabe, eu também sou italiano, lá de Jaguari, de Santa Maria, daquela região. Família que se ama e também, né? Briga, peleia, mas se ama. A gente vai entendendo ao longo do tempo que esta reunião não é por acaso. Então a família, como um templo vivo do Evangelho, oferece o quê? Ela pode oferecer um terreno fértil, onde nós vamos plantar a erva daninha e vai piorar cada vez mais nossas relações, como diz o Rossandro aqui, que fará sucumbir toda a iniciativa que a gente se propôs, ou a gente vai, nesta família, fazer brotar, como diz ali, a árvore viva do Evangelho, com o poder de transformar as vidas das famílias. É o nosso, dentro do projeto reencarnatório, que lá adiante poderá ser se formar, medicina, escrever livros, seja o que for. Tu vai passar por esse caminho, esse corredor, que é onde tu nasce, a tua família, seja naquela em que tu vai ser adotado depois. E no decorrer da exposição, vocês vão ver que talvez os nossos compromissos morais não estejam na primeira família, na família nuclear, ou até está na família nuclear, mas nós vamos ser chamados e recrutados lá adiante, quando o pai tem uma demência senil, quando a mãe cai, tem uma fratura de colo de fêmur e fica restrita ao leito, e alguém da família tem que começar a ajudar a fazer aquilo que ela fazia. Somos recrutados e chamados a alguns compromissos. Talvez na segunda família. Tivemos um lar, nos casamos, talvez nesta surjam ali os reencontros kármicos. Ou talvez depois, assim vai. Então, de qualquer jeito, a gente está aqui para tentar plantar a árvore viva do Evangelho, e não é a erva daninha. O grupo familiar é santuário de renovação coletiva, nos dias de Valdo Franco, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Então, a resposta à pergunta, por que a gente está naquela família de novo? Por que naquela família tem tanto problema? Por que eu tenho que enfrentar determinadas situações com o irmão, com o pai, com o marido, o que for? Porque a gente está de novo, para que precisa se renovar. Para que a gente precisa se reconciliar, crescer juntos e ampliar a capacidade de amar. Porque certamente não fizemos adequadamente essa lição em outras existências. E não é um só na família que veio desajustar. Eu sempre gosto de chegar nessa parte e dizer: aquela nora entrou na minha família e roubou meu filho e desarmonizou todo mundo. Aquele cunhado que entrou na família, que seja o que for, desuniu a família. Não é aquela nora, não é a sogra, não é uma pessoa. Há nas famílias uma necessidade de um reajuste e uma renovação coletiva. Uns mais que outros precisam. Mas de alguma forma a gente está precisando, porque nós estamos comprometidos uns com os outros. Que isso fique muito claro, para que a gente não ache que o problema não é meu ou outro. Segue ainda afirmando que esse agrupamento, que ele chamou de educandário familiar, não é resultado de encontros casuais apressados no mundo dos homens, mas que já havia ocorrido nas esferas espirituais muito antes da gente nascer. Nem aquela escapadinha lá num dia sem cuidados que engravidou aquela moça e teve um filho e ficou só por isso e acha que o compromisso acabou. Não, nem nisso, muito menos nisso. Pode ser por nós, pessoas da Terra, achemos que aquilo foi um erro, uma falha que passa. Não passa, porque aquilo já estava programado, um ser, uma vida que vem dali.
É uma história que começa a ser contada a partir disso. Então tudo estava nas esferas espirituais planejado. Tá? Porque a gente tem esses conceitos, só chovendo no molhado, todo mundo está sabendo, só estou falando talvez de uma outra forma. Quem é que faz isso? Hein? Quem é que organizou aqui o evento hoje de noite? O presidente, a Adriana, mais alguém, não foi? O pessoal aqui da filmagem, eu acho que isso aqui foi plasmado, só basta a gente querer. Houve um trabalho, houve um planejamento. Quem é que faz isso? A Divina Providência. Esse conjunto de espíritos elevados, os senhores do karma, como nós quisermos chamar, essa providência divina vai redesenhar as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para ajustamentos necessários, para que a gente progrida, para que a gente evolua, se melhore como ser humano. Então, como o nosso planeta, vejam, ainda é um mundo de regeneração, ainda predomina, né, sentimentos tão primitivos, há muito sofrimento. E ainda, gente, nós ainda reunimos-nos em famílias, vivenciamos a dor, vivenciamos o sofrimento, porque ainda precisamos amadurecer. Em um outro nível mais evoluído da nossa moral, nós não vamos mais ter ainda conflitos, né, necessidade de amar, de reajustar dentro do lar. Certamente a maior parte das famílias em um planeta mais evoluído vão ser famílias mais harmônicas. Então nós estamos sendo chamados, tá? Mais uma vez no nosso lar, para que a gente se reajuste, né, a gente repare, pois estamos de volta, vejam, a esta carne, a este corpo, ao lado de um filho, deste filho, desta sogra, esta neta, esse enteado, uma avó idosa, esses pais, esse irmão, esse cônjuge, esse companheiro, constituindo ainda a mesma família nuclear, ou a gente já está numa outra, ou numas outras, ou em qualquer formatação. Por quê? Porque nós temos compromissos morais com eles, eles têm conosco. É muito simples, pelo menos no entendimento. Agora, na vivência do dia a dia, nos é difícil. Porque uma família, esse santuário de renovação coletiva, é o grande laboratório da vida para abarcarmos com esses compromissos morais e compartilhar o amor que não soubemos ou não quisemos desenvolver na vida que passou. Nas outras existências, ou nós não sabíamos, não tínhamos conhecimento, ou rejeitamos a capacidade de amar aquele membro da família, e a gente prometeu, né, as vidas seguintes. Por isso que a gente volta naquele lar para saudar, né, esse saldo que ainda nos pesa tanto. Na família, gente, nós vamos receber o afeto de extrema importância, o amor, educação, acolhida. Este amor, este primeiro amor, ele é determinante na expectativa de quase tudo aquilo que a gente vai fazer. Olha, não tem psicólogo, não tem correntes que digam que não. Pode ter sido abusado na tua família, pode ter sido rejeitado na tua família, que tu não vai ter complicações depois ou consequências lá adiante. Absolutamente. A falta de acolhida, de amor, de afeto, de carinho, compromete a formação da nossa essência, da nossa psique, do que somos. Nós vamos nos tornar, provavelmente, essas pessoas que não vão conseguir ter carinho e afeto, talvez não vão constituir uma família adequada. Agora, e nas famílias em que houve abuso, rejeição, em que houve violência sérias, diretas com os filhos ou entre os membros, repercute na nossa formação. Então não há dúvida que esse amor que a gente recebe aqui é determinante, é importantíssimo para tudo aquilo que a gente vai fazer. É óbvio que isso não é uma sentença. Se a gente teve problemas de falta de amor, de acolhida, de afeto no lar, um lar de brigas, de contendas, as pessoas esquecem, como é que vai dizer? Lar em que houve o abandono, em que houve que as pessoas não percebiam outros problemas dos outros, estavam ausentes, repercute, mas é claro que a gente tem recursos ao longo da existência de melhorar, atenuar essa dor, mas que repercute muito na vida da gente. E é na família, é nesta convivência na família que vão surgir o quê? As inúmeras situações humanas, das mais diversas que vocês vivenciam, eu também, que vão exigir o quê da gente?
a prática das virtudes cristãs. É lá que a gente vai amar. Que bom como eu amo meu cunhado, a tia, doente, porque ela é um amor, ela é querida, ela não incomoda, ela me dá presente. É fácil amar assim, né? Olha como é bom. Quero ver amar aquele filho doente, aquele filho problemático. Então, amor, doação, é muito mais profundo que um amor em que quando está tudo bem a gente ama, sem problemas. O amor solidário, o amor compaixão, exercitar a tolerância, isso é lá dentro do lar que a gente está começando a ser convidado a aprender esses primeiros ensinamentos, a perdoar, especialmente a perdoar. Então, dentro do lar surgem inúmeras situações. Eu mostrei algumas aqui só para vocês verem, por exemplo, na família. E olha que a família é desde o início ao fim dela. Os problemas maiores podem não estar no início dela, pode estar lá adiante quando vem a velhice. Então, na família nós somos chamados o quê? A cuidar muitas vezes. Esse sublime ato de cuidar por intermédio desse amor que a gente recebeu lá no começo, do respeito. Por exemplo, uma mãe que teve uma queda, eu citei para vocês, teve uma fratura de colo de fêmur, agora está debilitada, está precisando da ajuda. Essa mãe que tem artrite reumatoide passa uma vida inteira lutando pela doença, vai se deformando, vai ficando debilitada cada vez mais. Este vô que está fraco, doentinho, com Parkinson, ou desenvolveu um Alzheimer. A mãe com uma depressão refratária, não precisa nem ser idosa. A mãe com transtorno bipolar, o pai esquizofrênico. A criança com necessidades especiais, que passa uma vida inteira sendo amada e cuidada pelos familiares. Famílias que convivem com os flagelos hoje da sociedade moderna, a violência, a drogadição, a delinquência. Então há muitas destas situações no lar em que a gente vai ter que testar o quanto a gente ama. Se a gente é capaz de cuidar, se a gente cuida só por uma noite. Eu sempre dou esse exemplo. O filho teve dor de garganta, uma dor de ouvido. Quem é pai, quem é mãe, que tem filho, sabe. É muito comum uma criança pequena ter uma dor de ouvido. Ela começa a ter dor de ouvido no início da noite. Ela passa a madrugada inteira com dor, e tu não dorme, tu dá remédio para febre. Tu passa uma noite, 2 cuidando. Tu te desgasta, tu cansa. Imagine quem tem que cuidar de um idoso, de uma criança, de um portador de uma doença mental grave uma vida inteira. Se não precisa de muito amor e conhecimento daquele reencontro daquelas almas para poder aceitar. Claro que precisa. Porque senão tu cria ódio para aquela pessoa que tu está cuidando. As leis divinas, elas não são aleatórias. Veja que interessante isso aqui. Como muitas vezes pensamos, não é por acaso, né? Já vimos que não é. Quando, por exemplo, a vida nos coloca em uma situação específica como dessa aqui. Uma filha que tem que cuidar de uma mãe depressiva. Não é sem nenhum motivo. Deus não faz isso conosco. Nessas situações, existe sempre algum motivo que não sabemos objetivamente, mas que a nossa consciência diz que é justo e nos convida a renunciar àquela mãe maravilhosa, que não tem doença, que não precisa da gente, que ainda não merecemos. Já pensou? Parou para pensar? Que talvez tu não ainda mereça, tu tenhas nessa tua reencarnação como desafio evolutivo cuidar desta mãe com uma depressão, porque ela é a mãe que tu deve tê-la. Ela não é a mãe que tu mereces para cuidar, mas é quem tu deves cuidar. E assim é o filho, assim são as demais situações que aparecem e se instalam no nosso lar. E eu fui lá no Evangelho procurar aquilo que a gente costuma dizer, bom, mas eu não fui amado. Esta mãe não me deu amor. Este pai não estava presente. Eu não tive essa acolhida como eu gostaria. Então eu não tenho obrigação nenhuma com essa mãe, com esse pai. Olha o que diz o Evangelho. Ai, pois, daquele que esqueceu o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente
numa outra vida futura. Nós que somos espíritas sabemos que há as consequências dos nossos atos que se refletirão nessa existência e na seguinte. Aos que não creem assim, a eles haverá uma cobrança diferente, mas a nós, cada vez mais conscientes, em que suportará o que terá feito aos outros. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Então agora está me dando combustível para dizer, eu não vou amparar aquele pai que agora está com demência, que vai para um asilo. Olha, gente, eu vejo tantos filhos que parece que esquecem que são filhos. Porque enquanto foram filhos, tudo bem. Agora quando o pai está doente, quando a mãe está precisando de ajuda, quando a mãe tem que ir no médico, quando a mãe tem que ter filho, o filho não existe mais. A filha não é filha mais. Eu tenho mágoas, eu tenho ressentimentos. Até pode ter acontecido falhas, sim, nessa criação, nesse afeto. Mas olha o que diz o Evangelho. Cabe a Deus puni-los, e não aos seus filhos. E não cabe a estes censurá-los. Então não cabe a nós, se somos filhos, buscar as razões das origens da nossa mágoa, do nosso sofrimento, e isso ser um motivo para que a gente não acolha, não dê ajuda, não apoie quando este pai ou esta mãe ou qualquer outra pessoa da família precisa de nossa ajuda. Deixe para a divina providência definir e cobrar quando for o momento certo. Faça a tua parte desde que esteja ao teu alcance. Mas e como fazer isso, né? Mas não é fácil. Realmente, gente, há muitas situações familiares muito complicadas, muito difíceis. Sem dúvida que sim. Então, como praticar? A gente vai se perguntar, como praticar esse amor doação, esse amor compaixão, esse amor solidário, ou dar conta desses compromissos com a verdade em um lar em desarmonia, em um lar em que reencarnam espíritos extremamente devedores, uns para com os outros. É claro que é difícil, num lar harmônico, num lar em que há comunhão de ideias, em que almas são muito parecidas, são família, não consanguínea, mas uma família espiritual. Mesmo assim, hoje está tão difícil. Imagine quando numa família existe tanta briga, tanta diferença, tanto espírito que reencarnou com débito, com mágoas, com ressentimentos, que vêm de outras existências. A gente tem que tentar buscar. E continuando aquela pergunta, como é que eu vou amparar ou cuidar de alguém com dedicação, com sentimentos elevados, com carinho, com amor, com desprendimento, com paixão e caridade? Se eu não amo adequadamente, se eu tenho mágoas, ressentimentos dessa mãe que não me deu amor, que não me apoiou, deste pai. Não é assim que acontece em muitos lares? Daqui a pouco a gente está sendo chamado a cuidar, a conviver com os nossos pais por circunstâncias da vida, das doenças que eles têm. E a gente não está preparado. Não é o preparo, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Não, é o preparo emocional para trocar sentimentos e apoiar e amar aquela situação. É difícil, mas a gente tem que procurar transmutar, gente. Transmutar isso aqui, os sentimentos negativos que a gente ainda tem, ruins que a gente traz, muitas vezes, em relação aos nossos. Transmutar, trocar, modificar por virtudes cristãs. E pela educação, como todo é o agente capaz de realizar essas mudanças em nós. A nossa educação, possibilitando a transformação desse estado inicial em que todos fomos animais extremamente primitivos, para um estágio hoje mais elevado, em que os sentimentos de amor, de compaixão, de empatia, de perdão predominam. Na medida que a gente consegue transmutar, a gente passar da mágoa, do ressentimento, da raiva, do ódio, do pessimismo que toma conta de nós, a gente transmuta e consegue passar para um estado de vida em que a gente é menos hostil aos outros, menos raivoso, menos vingativo, perdoa mais, tem mais compaixão, compreende, tolera e ama mais. A gente está conseguindo fazer isso. Isso é um esforço porque todos nós nascemos com ferramentas dentro de nós. Nós nascemos, eu falei aqui, eu acho, não sei se foi na palestra anterior, nós nascemos com um sentimento inato de altruísmo. Todos nascemos para ser altruístas, ajudar o outro.
Só que a gente vai modificando ao longo do tempo do convívio social isso que é em nós. Mas nós temos ferramentas psíquicas dentro de nós que podem fazer com que a gente consiga fazer essa reforma íntima. Superar os sentimentos de mágoa, de ressentimento, de dor, que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem, mas vem certamente de outras relações. Para que a gente possa permitir que nessa existência, junto daquele familiar, a gente consiga cumprir o projeto reencarnatório. Então a gente, olha que tem virtude para a gente ou trocar uma pela outra, procurar amar, ser mais caridoso, humilde, ter mais compaixão, se resignar, ser mais manso, ser mais bondoso, ter mais empatia pela dor do outro e perdoar. Desse universo de virtudes cristãs, o perdão é uma das mais difíceis e mais essenciais. E é o que nos impede da gente viver bem no lar, fora dele. É perdoar, gente. Então, a prática do perdão, como um passo essencial para a evolução do ser, como diz aqui, é indispensável que aconteça onde? Dentro da família. Esse ato tão nobre vai estabelecer um dos pontos mais importantes daquilo que a gente busca tanto, que é ser feliz, ter paz, se sentir bem. A gente precisa perdoar a si próprio inicialmente, para poder ter a capacidade de perdoar o outro. Então a gente tem que buscar isso nesse caminho, que em vidas anteriores a gente não conseguiu acertar. E talvez esteja de novo nesse lar com uma problemática semelhante ou muito parecida, porque lá atrás não acertou. Esta reencarnação é uma reencarnação com muito mais chances e recursos da gente ter êxito. Porque estamos aqui hoje. Com certeza, na encarnação anterior não tinham centros espíritas. Na encarnação anterior de vocês não tinha o YouTube. Essa palestra minha não foi para o YouTube, vocês não assistiram, não tinham livros. Vocês não viram o Divaldo falando, Haroldo, seja que for. Hoje a gente tem esse recurso como nunca. Para entender, se olhar para dentro de si e tentar modificar isso. Essa lei do perdão veio justamente para dizer ao ser humano que ele deve se desinibir a alma de quaisquer resquícios, remorsos ou ressentimentos. Se a gente pula essas etapas aqui, ultrapassa essas barreiras, a gente realmente começa a viver em paz e viver feliz e começa a ver o outro, aceitar o outro, ser mais tolerante. Ah, mas é difícil perdoar. Ah, mas não depende de mim. Tudo bem, não depende de ti. Existe um perdão chamado decisional. É aquele que eu vou tomar a decisão de perdoar a pessoa. Tomamos a decisão de agir de determinada forma em relação a quem nos agrediu, né? Sem vingança e tratando como um ser humano de valor. Eu posso realmente perdoar. Não buscar a vingança, não buscar prejudicá-lo, mesmo que eu esteja certo. Agora existe um outro perdão que independe do outro aceitar, que é o perdão emocional. Aquele que significa substituir aquela emoção negativa que eu tenho em mim, como um ressentimento, como uma amargura e ainda um ódio e um medo, por emoções positivas. Eu simplesmente posso não desejar o mal do outro, mas eu posso ir mais adiante. Quem sabe realmente ter até compaixão, até simpatia, uma certa empatia pela dor do outro. Então esse perdão é um perdão interno, que o Espírito faz na sua romagem evolutiva. O outro é tão importante quanto, que é aquele que a gente faz o propósito do reajuste, se reunir em família e trazer aquele irmão perdido, as desavenças que existem muitas vezes entre cunhados, entre outros parentes, entre os filhos e os pais. A gente vai tentar fazer isso e muita gente tenta fazer essas reconciliações. Às vezes a gente não consegue, às vezes existe irredutibilidade, aquela pessoa não aceita, mas nós vamos trabalhar dentro de nós esse sentimento. Porque ele precisa ser trabalhado, assim como a empatia. Então, a gente tem aqui o auto-perdão, começa por nós, gente. Para muitas pessoas é dificílimo perdoar o outro, porque existem resquícios dentro de nós, mágoas, ressentimentos, incapacidade da gente se perdoar. Então, precisamos fazer antes disso uma terapia moral, né, que vai se impor como indispensável para que a gente possa se recuperar emocionalmente a respeito de si próprio. É se entender, vamos buscar ajuda, vamos buscar psicoterapia, vamos fazer tratamentos, vamos estudar, vamos nos aprofundar em nós, vamos olhar para o nosso mundo íntimo e ver aonde a gente pode se começar a se perdoar para poder fazer isso em direção ao outro. Esse auto-perdão
como diz aqui, em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio de perdoar o outro, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário. Não é isso? Eu sempre, quando era mais jovem, eu vi um pensamento, acho que ele era católico, dizia: perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Mas a gente precisa também começar por nós essa busca, nós nos sentirmos bem, buscarmos essa nossa felicidade interior, nos perdoarmos, muitas vezes é necessário que a gente faça isso, para que a gente possa ir em direção ao outro. Fazer o perdão emocional, que é o mais importante, gente. A gente não faz um clique, simplesmente, tá, te perdoo, mas tu não me aparece aqui, tu nunca mais fala comigo, e em algum momento da vida tu te lembra daquela situação de desavença, tu gera novamente mágoa, ressentimento e ódio. Isso não é perdão emocional. É isso que a gente tem que buscar. Se é algumas dessas situações que vocês vivenciam nos lares de vocês, ou conhecem pessoas que vivenciam, que possam interceder e ajudar com conselhos, ajudem, aconselhem. Porque tanto o auto-perdão quanto o perdão em família são conquistas intransferíveis e fundamentais para o exercício do amor nessa escola das almas que é o lar, que nos acolhe e onde nós vamos edificar a família. Nós vimos lá no início, a gente fala do amor, mas para que haja o amor, a construção harmônica, a gente precisa perdoar. E olha que a gente precisa aprender a perdoar, né? A perdoar, se perdoar o outro, e é bem mais complexo do que a gente imagina. Mas muitos estudos científicos mostram que o ato de perdoar emocionalmente, realmente, ou a tua busca de buscar harmonizar aquela situação, se depender de ti fazer isso, traz benefícios para ti próprio, reduz o estresse, né, físico e mental, confere otimismo para uma pessoa, muitas vezes a partir dessa mudança de estado vibratório, de mudar os sentimentos e as emoções, tu beneficia o teu corpo, tu pode trazer saúde também para o teu corpo. Imagina vocês a saúde espiritual, a saúde da alma. Aqui o nosso Papa, né, diz nosso, porque é o Papa, né, todos somos de alguma forma cristãos, né? O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. A família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou a doença. Papa Francisco, na sua forma de entender, ele fala a mesma coisa. É a linguagem universal, que é a linguagem divina. Então o perdão tem que ser procurado, conquistado em família, para que haja harmonia, para que haja saúde, para que não se perpetuem as mágoas, para que os karmas não perpetuem e a gente não tenha que voltar de novo para cá com uma carga ainda maior de débitos. Para este amor crístico, tão nobre, sublime virtude, triunfaremos na superação das mais diversas situações que tivermos que enfrentar, sendo elas de que natureza forem, a concretização desta programação espiritual, vejam, que trouxemos para mais essa oportunidade quando encarnados. Dentro da nossa programação espiritual consta isso, e quem fez isso foi Deus, gente. Essa consciência que colocou para nós essa questão e a gente aceitou de nesta vida vir e ajustar. Nunca esqueçamos, isso o doutrina espírita tem, que muitas outras religiões não têm. Há um convite, não há uma obrigação. Então há um convite. A convivência em família, os compromissos morais que vão emergir desse encontro é enviado a todos. Acabamos de receber no nosso WhatsApp, quem não tem hoje, um vídeo que multiplica e todo mundo recebe. Naquele vídeo tem um convite. É um convite. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a abrir e ver. Então é um convite e ele é enviado a todos, mas a adesão a ele é espontânea, respeitando isso que a gente costuma dizer aqui, a nossa liberdade de escolha, que cada um tem esse direito de, mesmo sabendo, não tomar suas iniciativas, não procurar melhorar ou mudar a situação que possa ser mudada e se tiver no seu alcance. Mas
Aos que permanecerem resistentes às oportunidades de reconciliação, de reajuste, de renovação e desenvolvimento afetivo, então, permanecendo estacionados na dureza de coração, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas continuarão a sofrer após o desencarne. E no retorno ao corpo físico, nessa próxima programação espiritual, passarão por provas ainda mais ásperas que as anteriores. Se a gente resiste em mudar, em ajudar, em se esforçar para resolver algo, a gente conscientemente, nós vamos ter, de alguma forma, sofrimento que continuará a acontecer. E nós voltaremos com um novo planejamento, e nele vai constar aquilo que a gente não fez. A doutrina espírita amplia a compreensão do quê? Das responsabilidades, dos compromissos assumidos e do dever intransferível por conta da cota espiritual designada para cada um. Aqueles que se omitirem dos encargos assumidos com plena consciência das obrigações a desempenhar serão invariavelmente os devedores maiores ante o tribunal inapelável, não de um Deus antropomórfico, velho, carrancudo, te esperando do lado de lá para te cobrar. Não. Nós seremos réus deste tribunal inapelável. Isso está no Evangelho, da nossa própria consciência. É o tormento, gente, é o sofrimento. Não é lugar para paz, alegria. Esse é o sofrimento da consciência, quando a gente teve a oportunidade, teve a capacidade, teve as ferramentas e não utilizou dentro daquilo que a gente poderia fazer para melhorar nossas relações. Agora, se a gente aceita esse convite da família com amor e generosidade, no papel deste filho, deste irmão, desse grupo grande de familiares, no papel de um pai, de um avô, de um companheiro, em qualquer outra situação que se compõe o nosso lar, estaremos dando passos evolutivos de uma importância monumental na missão que nos foi concedida antes do reencarne. Então, se nos é difícil, mas a gente se esforça, aceita o convite com amor, e tenta compreender por que no lar eu estou com aquele filho, com aquela mãe, com aquela situação adversa, com aqueles conflitos, com aquela enfermidade, umas mais diversas situações que a gente vê por aí nos lares. Se a gente consegue desenvolver isso, uma compreensão de que aquilo não é castigo, não é praga, não é mal de Deus para ninguém, que aquilo estava programado, que foi feito um acordo, uma concordância, sabendo das tuas capacidades de enfrentar. Está sendo te dado muitas ferramentas para tu conseguires. Então, se tu, com isso, tu combate os teus sentimentos negativos e tu busca amar, servir, cuidar, amparar, tu realmente está fazendo isso que diz ali, dando um salto imenso dentro dessa tua caminhada evolutiva. A família consanguínea ou dos laços de afeto, não importa qual for, gente, vocês viram lá no início, deve ser considerada a instituição onde Deus reúne os espíritos encarnados para a construção do amor universal, partindo do grupo nuclear para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre as pessoas. Isso que está no livro da doutora Gladys Pedersen, esse livro muito bom, se puderem ler, leia, da editora Olsen. Então, essa família é obra divina, gente. É uma oportunidade única. Esperamos muitos anos para voltar. Outros do nosso lar esperaram mais tempo. A oportunidade de estarem reencarnados juntos para ali aperfeiçoarem a capacidade de amar, reatarem as relações fluídicas do passado, se melhorarem, se esta for realmente o planejamento que é para a imensa maioria de todos nós.
A família que constituímos então, nesta vida, assim como em todas as anteriores e nas próximas, foi. Então essa família de vidas anteriores, essa família de hoje é e continuará sendo nas próximas existências aquela da qual mais estamos necessitados. Segundo o grau de evolução em que se encontram esses nossos sentimentos e virtudes cristãs. Não há dúvida, dependendo do grau de evolução, da necessidade de cada um, a gente ainda vai se reencontrando, vai se melhorando as relações. É como se amigos, se pessoas vão convivendo ao longo da vida e vão realmente se aproximando, se tornando grandes amigos, parceiros, companheiros. Um dia, chegaremos a vivermos a verdadeira comunhão familiar da qual compartilham as almas celestes. E essa só será alcançada pelos nossos próprios esforços, gente, na seara do bem. Nós não teremos nada nessa existência sem o que merecemos dela, sem o esforço que a gente traz. Alguns muito mais do que outros. Há muitos lares aqui de vocês que não existem problemas, ou os problemas são muito pequenos. Eu conheço alguns em que naquele lar provavelmente só estão ali famílias que reencarnaram quase que sem dívida alguma, sem uns para com os outros, são muito famílias fraternas mesmo, extremamente amorosas. O desafio não é este para eles, é outro. Muitas vezes é também mostrar aos outros que convivem, que enfrentam seus perrengues, suas dificuldades, que eles podem conquistar essa paz, essa harmonia, se não nessa, nas vidas seguintes. Os desafios, talvez, dessas famílias muito harmônicas, que praticamente não vivenciam, né? Ódios, vinganças, alguém está nas drogas, é delinquente, rouba, mente, trai. Nessas famílias, esses problemas muito parecidos de desavença possam não acontecer em muitos dos lares. Os desafios dessa família são outros. Provavelmente, exatamente, as seguintes que vão formar, que vão constituir. Isso é importante. Se neste momento não estão enfrentando isso, quem sabe, dentro do planejamento reencarnatório vem adiante, quando o pai ou a mãe, quando o vô ou a avó, quando a tia que não teve sobrinho, que não teve filhos, mas que tem sobrinhos, está precisando da ajuda de vocês. E nós vamos ser recrutados em algum momento da nossa vida a cuidar. E será que a gente está fazendo isso? Para quem tem filho, nós que temos filhos, esse livro do Rossando Klinger, ele fala, será que os nossos filhos vão nos amparar? Será que nós vamos contar com eles mesmo? Será que esse amor, essa semente que a gente está plantando no coração deles vai germinar em algum momento da nossa caminhada? Eles vão retribuir não por obrigação, não por medo, nem por inferno, seja o que for, vão fazer isso por amor mesmo, por carinho, espontaneamente? A gente está plantando essa semente. Pois bem, eu quero encerrar com uma passagem aqui, só para a gente concluir, vamos ver se toca uma musiquinha. Pois bem, vamos lá. Aqui está o grupo familiar, gente. Aqui estamos nós, num grande tronco, não é? A família é isso. Esta árvore grande, todos os seus troncos, dos menores aos maiores, virão para cá. Então esse grupo familiar é amplo. São os cônjuges, os irmãos, os filhos, as noras, genros, os meio-irmãos, os netos, os sobrinhos netos, todos os parentes, pelos laços do afeto, os bisnetos, os tataranetos, os afilhados, os companheiros, os enteados, os pets, faltou os cachorrinhos, eu tenho que atualizar essa árvore. Todos formam, gente, esse grande grupo familiar, todos estamos emanados neles. Leon Denis nos diz, é esse o convite que o ser humano recebe da espiritualidade maior para se refazer perante as leis divinas, para que possa reconstruir a sua vida por meio de novas decisões, novas posturas. Algumas vezes serão como provas,
ou mesmo até escolhidas por Ele próprio. Mas a gente está aqui para se reconstruir, para tomar novas decisões, para se refazer. Vinde a mim. Não é fácil, a gente sofre. Então vinde a mim que eu vos aliviarei. Vinde a mim que eu vos consolarei, que eu vos tornarei mais doce a vida. Mais fáceis a coragem e a consciência. Mais suportáveis as provas. Povoarei de bastante claridade vosso caminho escuro e tortuoso. Aos que sofrem eu dou a esperança. Aos que procuram eu concedo a luz. Aos que duvidam e desesperam eu ofereço a certeza e a fé. Vamos procurar por isso, gente. Mas a gente antes disso precisa, como diz Leon Denis, ser irmão. Então nos diz ele: sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva, pois o alvo teu de qualquer um de nós é mais elevado que o desta vida, que ele é transitória e material ainda. O alvo de cada um de nós, gente, é formar um futuro espiritual. E nesse futuro espiritual, lá nós vamos estar reunidos. Lá nós vamos ter uma outra família. Lá nós vamos ter abrigo. Nesta família a gente vai receber o abrigo para as nossas inquietações, para todas as necessidades que tivermos, para todos os males que ainda precisaremos enfrentar. Mas a gente precisa merecer. E esse merecimento vem desse trabalho, desse esforço que a gente faz ao longo da vida. Ao encontro deste Jesus, com a sua mensagem cristã de amor, de perdão, a gente encontra esta diferença que muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem fé. Então é na família esse grande convite que a Divina Misericórdia fez para cada um de vocês. Vamos aproveitar este momento, essa oportunidade, gente. Está tão difícil voltar para cá de novo, para esse planeta. Se a gente não se regenera agora ou um pouco mais, não haverá espaço para a gente retornar para a nossa querida Terra. Vamos nos esforçar e que a gente entenda esse reencontro das almas na família como esse grande convite presente da espiritualidade maior para os reajustes. Tenhamos coragem, muita fé nessa luta. Agradeço a vocês. Como eu disse, eu trouxe alguns livros que falam um pouco sobre família, um pouco sobre espiritismo. Quem estiver interessado, estão ali. Muito obrigado.